Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Hoje, 2 de novembro de 2025, domingo. Deus te abençoe. Amém. Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para você. O meu objetivo é te abençoar, trazer conhecimento bíblico, social, político e te abençoar em nome de Jesus. Amém. João 18, do 12 ao 14. Capítulo 18, do 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Glória a Deus. Amém. O capítulo 18 de João, do 1 ao 11, Cristo vai para o Getsemane, naquele momento lá gracioso dele no Getsemane. Depois do 12 ao 14, Cristo é levado a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Do 15 ao 18, Pedro nega Jesus. Do 19 ao 24, Anás interroga Jesus. Do 25 ao 27, novamente, Pedro nega Jesus. E do 28 ao 32, Jesus perante Pilatos. E, finalmente, no final desse capítulo, do 33 ao 40, Pilatos interroga Jesus e depois entrega para apanhar e passar por tudo aquilo que nós já sabemos. Amém? Esse é o contexto do capítulo 18. Vamos aqui ao versículo 12 do 18, que começa dizendo assim: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Olha, isso aqui é muito impressionante, porque todos os designados pelas autoridades constituídas da época, tanto religiosas como governamentais, foram para prender. Guarda do templo, guarda romana, guarda, estava tudo que saduceu, todo mundo junto para prender Jesus. Amém? Então aqui as autoridades, Judas pega uma escolta de autoridades constituída legalmente pela lei daquele momento, conforme era, e vai prender Jesus. Autoridades religiosas, governamentais, tudo junto. Amém? Olha aqui o versículo 18 do 3 que diz assim: Então Judas foi para o jardim, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sumos sacerdotes fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Vocês acham que essas arminhas prendiam Jesus? Jesus se deixou ser crucificado, porque ele é a oferta pelo pecado, tá certo? Mas vamos aqui. E prenderam Jesus, naturalmente, e o manietaram, ou seja, é só João que resiste a essa parte que manietaram. Manietar é amarrar as mãos. Não sei se era para frente, algemado como um criminoso para trás, mas a manietada é amarrado. É tirar sua liberdade de poder se mover, imobilizar. Manietar é imobilizar, é prender. Aqui no Nordeste, quando a gente quer castrar um burro, a gente manieta os quatro pés dele, amarra o bicho que ele nem se mexe. É, manietaram Jesus, amarraram Jesus, imobilizaram, impedindo dele de qualquer movimento. Saíram levando. Amém? Vamos aqui ao 13. E o conduziram primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Essa situação é política, gente. Política religiosa, social, política religiosa. Por quê? Anás ele era aceito pelos judeus como sacerdote, sumo sacerdote. E Caifás pelos romanos. Então ali, política, religião, essa coisa toda, prenderam Jesus e tal, nessa armação. Então, o que eu quero dizer para você com isso? É que a religião oficializada, ela vai ter que obedecer ao sistema. A gente precisa pensar nisso, tá certo? Eu preciso lhe dar uma informação dentro desse contexto, porque assim, a religião oficial, ela vai sempre submeter ao sistema. Aqui, os judeus não, de certa forma, religiosamente, espiritualmente, não se submetiam aos, aos romanos. Mas o que eles fazem? Tinha um sumo sacerdote, manda para o outro, dado pelos romanos, para poder Jesus ser crucificado pelos romanos, porque o judeu não podia crucificar, matar ninguém naquele contexto, a não ser
por profanação do templo, tá certo? Então, eu vou dizer, sem medo de errar, a religião oficial ela vai sempre obedecer aos governantes. Os socialistas, marxista, comunista, marxista cultural, progressismos, terrorismo, tudo isso que está aí, meu querido, impõe ordens sobre a religião. Deixa eu lhe dar essa informação que eu sei que você não sabe. Na Câmara Federal tem uma comissão especial discutindo um projeto de lei, que é um PL, projeto de lei, para inserir na nossa Constituição uma condição de que o Estado comande as religiões e dite como é que as igrejas vão trabalhar. A gente precisa acordar, irmãos. Precisa se levantar, orar. Você diz, eu sou de Jesus, vou para o céu. Será que vai mesmo? Jesus te deixou aqui na terra para tu dar testemunho e lutar a favor da verdade. Pense nisso, tá certo? Então, naquele contexto fizeram isso. Mas lá na frente eu vou falar um pouquinho mais, tá certo? Então, existe esse projeto de lei na Câmara Federal discutindo essa condição para que o Estado tenha domínio sobre as religiões no Brasil. Esse Estado que está aí, esse Estado assassino que defende terrorista e prende pessoas inocentes, tá certo? Aí vai dizer assim o 14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Bonzinho, né? Religioso aqui. Ora, nesse contexto, já lhe disse, o judeu não podia matar ninguém, a não ser por profanação do templo. Aí vem o golpe. Anás representava os judeus, Caifás os romanos. Anás manda Jesus para os romanos, para os braços de Caifás, que era quem tinha induzido os judeus a gritar que ele deveria ser crucificado, tá certo? Você entendeu, querido? Os tribunais de exceções que existem desde o princípio do mundo, sempre existiam os tribunais de exceções. Então, Caifás, apoiado pelos romanos, assim, ele imediatamente ele foi consagrado a sumo sacerdote. 18:24 diz assim: Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Quer dizer, ele autorizou o outro a ser sumo sacerdote imediatamente. Isso, gente, é golpe. É o que acontece hoje. O que acontece no mundo, os países socialistas, comunistas, marxistas, desgraçado, progressista, que defende o mal, eles vão arranjando, eu usar um termo aqui, aconchambrando, né? Arranjando um jeito de usar, usurpar da lei. Porque quem deveria dar ordem era Anás. Mas Anás não podia se sujar mandando matar um homem. Aí bota lá para o que era botado pelos. Você entendeu? Os tribunais de exceções que existem no mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, você precisa saber disso. No Brasil não é diferente. Nós temos aí um tribunal de exceção, onde juízes estão assumindo posturas que não lhe é de direito pela nossa Constituição. Você precisa saber disso. A Bíblia é a verdade de Deus, a Constituição é o que rege as leis do Brasil. E você e eu, sendo crente, pastor, filho de Deus ou não, você tem que estar submetido às leis do Brasil. E a Bíblia manda que a gente seja obediente às leis. Eu serei obediente até o ponto que ela não seja totalmente contrária à palavra de Deus, tá certo? Então, querido, olha, aqui eu estou falando para você de um julgamento inadequado, impróprio que aconteceu com Jesus, porque eles queriam matar Jesus. E a visão, a perseguição era política religiosa, tá certo? Porque a religião oficial, ela vai estar macumunada com o Estado, com o ofício. Agora, eu não estou macumunado com o Estado naquilo que ele faz de errado. Estou naquilo que ele faz de certo. Nós precisamos lutar pelo que é certo. Estou trazendo essa palavra como orientação. Assim, através dos romanos, era que eles podiam matar Jesus. Por isso houve essa tramóia, essa armação, como está sendo feita aí. O, o Gournay mata no peito e joga de primeira para o Alexandre de Moraes, ilegalmente. O Alexandre de Moraes domina, bota no chão e vai para a galera, condenando todo mundo ilegalmente. Foi o que aconteceu com Jesus. Tribunal de exceção é o que estamos vendo no Brasil. Tribunal de exceção. A lei sendo quebrada. A lei sendo quebrada em benefício dos maus. A lei sendo usurpada pelo mal, mudada
ao bel prazer daquele que quer fazer o mal. Aqui eles mudaram ao bel prazer do que eles queriam fazer, do intento deles. Eles queriam condenar Jesus. Claro que Jesus tinha que morrer. A Bíblia diz isso claramente. Jesus diz assim: olha, Pilatos, tu não teria autoridade sobre mim se do céu não fosse dada. Está entendendo? Então Pilatos ficou meio maluco, mas era isso mesmo. Jesus tinha que ser crucificado. Agora, o que me chama a atenção é todos esses fatos. Você pensar sobre isso. Estamos atual, século XXI, e aí esse sistema perverso que está estabilizado no Brasil está. Nós temos é que derrubá-lo mesmo, com oração, com postura, apontando esses pastores progressistas que são mentirosos, defendem o mal. Não sou a favor de morte de ninguém, mas Deus tem sua maneira e uma autoridade constituída, ela tem direito de fazer cumprir aquilo que ele foi colocado para cumprir a Constituição. No caso, a nossa polícia no Rio de Janeiro, entre morrer um policial e morrer um cara que está armado com arma muito superior até do que as da polícia, isso é defesa, porque são maus. Eu estou dizendo isso, querido, porque você precisa estar atento hoje, nos dias atuais, no século XXI, pós-modernidade, os tribunais de exceções continuam estando aí e a igreja está aqui. Se você pensa que a igreja é o seu templo, se der um terremoto, esse seu templo aí cai por cima de você. A igreja são os cristãos que são capazes de morrer por essa fé, mas não abrem mão da verdade. O Brasil precisa da sua oração, precisa da sua posição como pastor, como líder religioso. Posição do lado certo. Não é questão de ser A ou B, é questão de ser daquilo que é certo, correto, justo, moral, princípios, valores. E o nosso governo, assim como os sacerdotes romanos, os sacerdotes aqui não estavam tendo princípios, né? Usando de falcatrua. É a mesma coisa nos dias de hoje, e hoje, no mundo inteiro, por aí afora, e no Brasil não é exceção. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor nos dê graça. Jesus tinha que morrer, nós não precisamos morrer não, tá certo? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor liberte o Brasil das garras desse sistema maligno. Você tem que saber disso, você como cristão. Nós temos um tribunal de exceção por pura perseguição política e religiosa. Não se engane. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus abençoe a tua congregação, a tua igreja, e o Senhor te dê bom senso diante de um mundo perverso, porque, meu irmão, lá na Coreia, quando o cara foi implantar o comunismo, os pastores aceitaram, entendendo que era uma ideia boa. Depois eles foram mortos. Preste atenção à história. O mal se manifesta na história, o Satanás através de homens maus e mulheres más. E aí, mas Deus também se manifesta na história através daqueles que se posicionam do lado de Deus, e você precisa entender que há uma diferença muito grande. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê um bom domingo. Logo mais às 18 horas teremos aqui um culto, Rua Guarani 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Vem aí adorar a Jesus Cristo e o Senhor nos abençoe. Amém. Aqui está escrito ordem e progresso. É tudo que está faltando na nossa nação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.